vivo da TV PT. O nosso programa de hoje é em parceria com o Setorial Nacional das Pessoas com Deficiência do PT. Nós estamos ao vivo pelo canal do YouTube, pela página do Facebook da TV PT e convidamos a todos vocês para curtir, para comentar e para compartilhar a nossa live. A nossa live de hoje vai durar cerca de 1h30 e também ela está sendo retransmitida pela nossa página do Setorial. Após o término dessa live, vocês também vão poder acessar, né, o vídeo no canal do YouTube da TV PT. Então, o nosso tema de hoje, da nossa live, é o decreto 10.502, de 30 de setembro de 2020. Vamos falar de educação, capacitismo e garantia para a promoção da acessibilidade e inclusão. Os nossos debatedores terão 10 minutos hoje para explanar sobre o tema. Depois nós vamos voltar para a conclusão, onde nós teremos mais 5 minutos para as considerações finais. E desde já nós agradecemos a nossa intérprete de Libra, a nossa querida, a nossa jovem aí, lindíssima, a Isabela Jordão, que está conosco, deixando a nossa live mais acessível para as pessoas com deficiência auditiva, para as pessoas surdas, né? O nosso primeiro debatedor da noite vai ser o Rubinho Linhares, o nosso coordenador nacional do Setorial das Pessoas com Deficiência, né? O Rubinho, ele é militante da sociedade civil, dos direitos humanos, da pessoa com deficiência. O Rubinho tem um currículo massa, assim, ele foi conselheiro municipal do direito da pessoa com deficiência em Fortaleza, também ele foi titular no CONAD, né, o nosso Conselho Nacional, ele é ex-bancário, já foi da direção da CUT e ele é assessor parlamentar e coordenador do Núcleo das Pessoas com Deficiência lá do gabinete do mandato do deputado estadual Acrídio Sena aí do Ceará. Né? A nossa segunda debatedora é a doutora Cristiane Zamari, ela é advogada, é presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB, né, de Santos, coordenadora de defesa das políticas da pessoa com deficiência do município de Santos, é pós-graduada em gestão educacional, com ênfase na educação inclusiva, co-idealizadora de ação da OAB e CONDEF, nas escolas particulares de Santos, em cumprimento com a Lei Brasileira de Inclusão, conselheira do Movimento Down, membro do Comitê Jurídico, então, da Associação de Síndrome de Down, né? A Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. E, em seguida, nosso terceiro debatedor é o Santos Fagundes, ele é sociólogo, cientista político, ele é coordenador político do mandato do senador Paulo Paim. E na nossa quarta fala, a gente vai ter como debatedora a doutora Liduína Carneiro. Ela é advogada, mãe autista, é ativista de direitos humanos das pessoas com deficiência. Ela foi presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB do Ceará e também ela é coordenadora do Instituto de Direito, Acessibilidade e Inclusão. E para fechar o nosso primeiro bloco, nós vamos ter como debatedora a nossa querida deputada federal, né, pelo Distrito Federal, a deputada Érica Cocai, que está em seu terceiro mandato de deputada, né, pelo Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal, é uma das vice-líderes do partido na Câmara, né? Ela é titular de várias comissões, suplente também, foi eleita por 4 anos consecutivos como uma das parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, segundo o Departamento Intersindical da Assessoria Parlamentar, o DIAP, e ela está entre as parlamentares mais atuantes e produtivos do Brasil, segundo o nosso levantamento inédito na Câmara. A parlamentar é uma das principais vozes de oposição a esse desgoverno Bolsonaro, né? Então, para dar início às nossas falas, a gente já vai convidar o nosso primeiro debatedor, o nosso querido Rubinho Linhares, que vai ter 10 minutos. Então, é com você a fala, Rubinho Linhares. Bem, boa noite a todos, né? Quero aqui, em primeiro lugar, saudar aí aos participantes que estão aí, né, no Facebook, no Setorial, na TV PT. Agradecer aos organizadores da TV PT, que está produzindo esse momento de grande esclarecimento para o segmento das pessoas com deficiência e também nesse tema da inclusão, né, desse decreto
10.502. Quero também aqui saudar a nossa intérprete Isabela, minha conterrânea, ela também, como eu, é de Fortaleza, né? E está aqui colaborando para que toda a comunidade surda também esteja participando, né? Onde nós teremos aí como curtir e como participar. E, na verdade, sobre esse tema, eu estava vendo até aqui da coluna do nosso Milton Vasconcelos, né, onde ele coloca os 10 mandamentos de Milton e Damares, onde ele fala da violação. Mas sabe como a Lisa já discorreu como é que vai ser esse momento? Eu não poderia deixar de fazer esses agradecimentos, começando pela TVPT e tendo 10 minutos, para fazer um pouco de um balanço do nosso setorial que a gente resolveu levantar. Não estava com muita movimentação, e na eleição de 2017, com toda a articulação, organização, mobilização, contatos pelo Brasil inteiro, a Lisa conseguiu fazer tudo isso. E a gente realizou ali na Praça da República a eleição nacional. Eu disputei com um rapaz de Brasília, né, o Luiz Vanderlei, Luiz Maurício, e fui eleito para esse mandato. E durante esse período de 2017 até hoje, a gente tem defendido a bandeira da unidade e da participação. E dentro disso, se dentro do nosso grupo de WhatsApp nacional, temos vários militantes petistas dentro desse grupo, e a gente teve uma participação de visibilidade. O setorial, ele participou do ponto de vista de eleição, dando contribuição para o programa de governo aonde o Haddad concorreu, né? O setorial também esteve presente nas reuniões da direção nacional, em São Paulo, em Brasília, acompanhou também em algumas capitais a eleição do Partido dos Trabalhadores, com o Haddad, né? A gente teve em Goiânia, estivemos em Curitiba, estivemos em Porto Alegre, né, em Canoas também, em Recife. Então a gente procurou acompanhar e também sempre comunicando. A gente também teve, gente, deu um salto por conta que a gente viu que depois que o Bolsonaro, desse desgoverno, ganhou, passou a retirar direitos na reforma trabalhista, na reforma da Previdência, mas a gente sempre acompanhando as manifestações a nível do Brasil inteiro. O setorial, ele procurou acompanhar e informar. Mas no dia 20 de agosto desse ano, o setorial também teve uma atividade muito participativa, com mais de 2.000 visualizações através da TVPT, onde nós elaboramos uma carta e entregamos para a presidenta Gleice Hoffmann, e a Dilma Rousseff esteve presente nessa manifestação desse dia 20, né? E que foi muito participativa. E em seguida, nós também elaboramos uma atividade no dia 21 de setembro, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, onde teve presente Paulo Paim, teve presente Santos Fagundes, que está aqui presente, teve presente Maria do Rosário, o deputado Rubens Ottoni, meu xará, que eu também sou Rubens, mas carinhosamente me tratam por Rubinho, e foi um momento muito bom. E a Gleice Hoffmann também participando. Também, dentro das redes sociais, uma visualização muito forte. Isso quer dizer que o segmento ele procura acompanhar. E como eu não marquei aqui o tempo, e eu preferi fazer esse balanço para que esse momento ele é ímpar, aonde muitas pessoas vão perceber da visibilidade que é. E agora nós estamos, desde o início do ano, incentivando o segmento a fazer parte da eleição eleitoral, que é a festa da democracia. A gente também fez um balanço e deve ter em torno de 190 pessoas com deficiência do PT,
nessa disputa eleitoral, né? Porque a gente não fez um balanço dos outros partidos. A gente está acompanhando do nosso partido. E que, inclusive, a Lisa, e juntamente comigo e o coletivo, estamos preparando um seminário para o segmento das pessoas com deficiência que estão aí pleiteando. Seminário com pessoas que já foram gestores, com pessoas com experiência em eleição, para que a gente, de forma democrática, coloque que as nossas bandeiras principais, e elas são universais, que é a questão da acessibilidade, que é a questão da inclusão, que é a questão do direito, que é a questão da Convenção da ONU, que é a questão da Lei Brasileira de Inclusão, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, fazendo esse balanço geral, eu queria agora finalizar citando o nome dos participantes e agradecendo. Do Santos Fagundes, esse parceiro que é pessoa com deficiência como eu, que eu não disse que sou pessoa com deficiência, tenho deficiência física, eu tenho nanismo, 1,85 m, atrás de mim da descrição tem uma parede branca com a com a bandeira vermelha do PT, a letra PT vermelha e a estrela branca, e ao lado da bandeira vermelha tem a Nossa Senhora Aparecida. Eu estou com a camisa de várias mãos de Libras, né, homenagem à comunidade surda, né, está várias mãos da língua de sinais de Libras, e dizer, gente, que satisfação, agradecer a Liduína, essa minha conterrânea advogada, que é de Fortaleza, né, a Cristiane Zamari, que eu conheci aqui em Fortaleza como grande militante dos direitos humanos, estive também numa atividade com ela em Santos, nessas viagens, nessas andanças, e a nossa deputada federal, que para quem não sabe, também é cearense. Se eu não me engano, ela vai dizer, ela é de Quixadá, a terra dos monólitos, né? Assistiu a atividade dela dos sindicatos bancários aqui em Fortaleza e foi um sucesso. Então, deputada conterrânea, seja bem-vinda também, eu sei que será muito rica a sua participação, como os demais, e finalizo com o nosso lema, nada sobre nós sem nós. Valeu, gente, passa agora para a Lisa. Muito bem, Rubinho, muito obrigada pelas falas. E a gente vai dar continuidade. O Rubinho nem usou os 10 minutos dele, né? Então vamos dar continuidade aqui para a segunda fala e já chamar a nossa querida aí, doutora Cristiane Zamari. Também vai ter 10 minutos para explanar aí sobre o tema de hoje. Muito obrigada. Pronto. Muito boa noite a todos e todas. Um prazer enorme receber um convite do querido amigo de Fortaleza, Rubinho Linhares. Estar entre pessoas tão queridas e tão ativistas mesmo, com sangue de ativismo, que é a minha amiga Liduína, o Rubinho também, muito ativista, a deputada que eu tive o prazer de conhecer recentemente, participar do webinário sobre o decreto 10.502, que é a Érica Cocai, todas as pessoas aqui muito queridas, a Isabela, a nossa intérprete aqui também, muito obrigada por estar aqui passando acessibilidade para as pessoas surdas. Vou me autodescrever, sou mulher, morena, cabelos longos, castanhos, estou vestindo uma camisa verde, bandeira da esperança, e estou com um colarzinho dourado, um batonzinho claro, e atrás de mim tem um fundo creme, tem um painel aqui que eu acabei de sair da aula remota com meu filho, e a gente estava estudando, e ele ficou aqui, que é das direções, né? Sou mãe também de pessoa com deficiência, um adolescente com síndrome de Down. O painel, então, só para descrever, ele tem mãos, né, acenando para baixo, para cima e para os lados, significando as direções, cima, embaixo, direita e esquerda. E o que me traz aqui, assim, e me deixa muito feliz
ao mesmo tempo muito pesarosa, né, são os assuntos que nós estamos tratando enquanto militantes da área dos direitos das pessoas com deficiência. Né? Umas coisas que o Rubinho falou que vieram à minha mente, né? Eu estou atualmente presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Santos, porque há muitos anos, né, desde que eu comecei a militar na área, eu percebo o quanto as pessoas com deficiência ainda não estão inseridas dentro dos direitos humanos, né? E isso foi conversado com Liduína, Rubinho, na ocasião da Conferência Internacional de Direitos Humanos, que participamos todos em Fortaleza, né? Como a gente percebeu a falta de acessibilidade dentro de uma conferência que, na verdade, deveria ser plenamente acessível, dar o exemplo, para que a gente possa realmente falar de direitos humanos de uma maneira respeitosa, de uma maneira ampla e de uma maneira real, né? Então, a minha vontade de estar na presidência da Comissão de Direitos Humanos aqui na OAB é justamente transversalizar o tema pessoa com deficiência, o segmento das pessoas com deficiência, entre todos os segmentos dos direitos humanos, que isso ainda não foi devidamente instituído em lugar nenhum, se a gente parar para pensar, né? Então, eu costumo sempre agir do micro para o macro, né? E acredito muito que dentro dos nossos municípios nós consigamos mover bastante coisas, né? Fazer bastante ações, e que podem sim se multiplicar de forma estadual, nacional, como vem sendo a nossa parceria aqui, né? Estamos falando de lugares completamente opostos, mas estamos juntos numa luta igual. E isso é muito importante, isso fortalece, né, o nosso movimento, que hoje está tão fragilizado, porque temos o tempo todo que, além de lutar resistir para que os nossos direitos sejam garantidos, né, e efetivados, também resistir para que eles não sejam retirados o tempo todo. Então, realmente é uma felicidade saber que vocês existem e que estão nessa luta comigo, né? E uma tristeza saber que a nossa luta parece que é incessante e que a gente ainda tem muito que caminhar. Então, o tema capacitismo vem muito de encontro com tudo isso, né? O tema de transversalização dos direitos humanos também precisa estar em evidência o tempo todo. Esse tema, educação dentro da inclusão, né? Educação inclusiva, temos que estar atentos, sim, porque é um direito desde 1988, com a nossa Carta Magna, já garantia o direito à educação para todos em igualdade de condições, e a gente sabe que depois disso as leis só evoluíram em relação à inclusão de todos dentro das escolas, das instituições de ensino, o que não extingue o atendimento educacional especializado, né? O que mais me preocupa hoje é realmente essa flexibilização, essa sedução do texto desse decreto recentemente assinado pelo nosso presidente, que acaba dando uma opção falsa, né, para os pais escolherem o estabelecimento de ensino, a modalidade que acharem por bem melhor para os seus filhos, né? Primeiro que acredito muito que isso não seja um direito nosso, seja um direito dos filhos, né, dos alunos. Então não é um direito dos pais, a começar por aí. É um direito humano ou é um direito inalienável, indisponível, e nem mesmo os pais, e nem ninguém, e nem o presidente pode retirar. Então, a gente pode partir desse princípio já para dizer que esse decreto é inconstitucional. E, além do que, vai ferir a nossa Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que tem caráter de emenda constitucional, como disse o Rubinho, né, já foi incorporado à nossa Constituição Federal, então tem o mesmo valor, o mesmo peso de lei, e que já garante a educação
no sistema educacional geral para todas as pessoas e que ninguém poderá ser excluído em razão da deficiência do sistema educacional geral ao longo de toda a vida. E, por conseguinte, a nossa LBI vem materializar o que traz a nossa convenção, até no sentido de tipificar como crime qualquer discriminação, qualquer ato por ação ou omissão, discriminação em razão da deficiência, incluindo a recusa de inscrição de matrícula nas escolas regulares e também em outras inscrições em qualquer curso técnico, universidade, em qualquer lugar, em qualquer instituição que possa fornecer o ensino no sistema educacional geral. Portanto, a gente precisa hoje pensar em como fazer, em como dar continuidade a esse processo de construção de inclusão que estava sendo feito, estava sendo realizado, que a gente sabe que não é do dia para a noite que acontece, porque é uma quebra de paradigmas, é uma mudança de conceitos muito drástica e que estava ainda em processo, né? Estava ainda caminhando, mas não estava acabado. Então, não podemos hoje dizer que não teve sucesso e que não é um direito, que vai deixar de ser um direito, né? Que vai ser um direito flexibilizado. Não existe nenhum direito adquirido, nenhum direito constitucional, nenhum direito humano que possa ser negociável. Então, essa é a minha fala, essa é a minha preocupação, né? A gente sabe que o capacitismo vem muito forte nesse decreto, no teor desse decreto, porque a gente sabe que muitas coisas que estão acontecendo hoje, muitas violações de direito das pessoas com deficiência, e aí eu digo de forma geral mesmo, de todas as pessoas com deficiência, crianças, jovens, adultos, idosos com deficiência, em razão do pensamento capacitista da sociedade, que não acredita, né, que já julga a incapacidade das pessoas com deficiência de acessar espaços, de frequentar lugares, por isso não vemos todos os espaços com acessibilidade. O que mais a gente ouve essas pessoas não frequentam esse lugar, elas não vêm aqui, então nós não precisamos fazer. Não, a gente tem que antecipar para que elas possam ter acesso. A mesma coisa a escola, a gente precisa antecipar, a gente não tem que esperar o aluno com deficiência, a gente tem que promover a adequação, a adaptação razoável prevista em lei, e a gente tem que estar preparando os ambientes para todas as pessoas acessarem todos os lugares. Essa seria a minha fala, e só para finalizar, eu não estou contando o tempo, mas eu queria só relatar rapidamente, se tivesse esse tempo, né? Deixa eu até olhar aqui no chat, temos tempo, não sei, ninguém falou nada, então vou continuar. No dia que esse decreto foi assinado, eu tinha varado a noite com meu filho, Bernardo, de 15 anos, com síndrome de Down, apraxia de fala, para a gente fazer, eu ajudá-lo a fazer, porque eu não facilito nada na vida dele, o primeiro trabalho individual dele, para a apresentação, né? Então, a gente estava se preparando, preparou a fala, preparou todos os recortes, preparou um cartaz maravilhoso para falar de cidades sustentáveis e acessibilidade. E foi incrível, né? Como foi um dia completamente com sentimentos opostos que eu tive. Porque hoje ele está no ensino regular, eu já tive muitas portas na cara, eu e ele, né? No caso eu falo eu e ele porque a gente procurava junto essas escolas, esses espaços com dignidade. E a minha filha também, que não tem deficiência, eu acredito que ela também levava essa porta na cara junto com ele. Porque o que não é bom para o Bernardo não vai ser bom para a Valentina, nenhuma escola. E é assim que deve ser. E ele se apresentou tão lindamente, com toda a dificuldade de fala que ele apresenta, e foi tão incrível, parecia um sinal realmente de que a inclusão é possível, desde que a gente dê recursos, dê oportunidades e que todos estejam envolvidos nesse processo de construção.
E foi assim, eu caí aos prantos no final da apresentação dele. Ele pegou um microfone, eu gravei, o meu celular, minha mão tremia, os alunos e os professores aplaudiam no final, e foi bem no dia da assinatura desse decreto, sabe, gente? Então, para mim, eu não vou desistir. Eu queria só dizer isso. Eu acredito que todas as pessoas têm esse direito, e não são só as pessoas com deficiência, são as pessoas sem deficiência, que precisam também ter esse direito garantido para que a gente possa haver gerações muito mais inclusivas, muito mais respeitosas e muito mais naturalmente acessíveis uns com os outros. Obrigada. Obrigada, doutora Cristiane Zamari, muito importante a sua fala, excelente. E, assim, a gente ficou muito emocionado com seus relatos. E a gente sabe que a inclusão e acessibilidade será sempre um desafio constante na vida das pessoas com deficiência. Então, vamos continuar aqui com os nossos debatedores e convidar agora para a próxima fala também de 10 minutos, o queridíssimo Santos Fagundes, nosso sociólogo, que veio lá do Rio Grande do Sul. É com você, Santos. Boa noite. Boa noite, Lisa. Boa noite, nosso coordenador nacional, Rubinho. Muito obrigado pelo convite. Isabela, intérprete, um abraço. Doutora Cristina, parabéns aí pela exposição. A Liduína, né? A doutora Liduína. E também a nossa deputada Érica, que está aí conosco, né? Então é uma alegria muito grande e trago um forte abraço aí do senador Paulo Paim para todos vocês, né? Eu quero começar esta provocação relatando uma história de um jovem, uma criança na época, na década de 60, que até os 9 anos de idade enxergava, e quando chegou ali 9, 10 anos, né, apareceu a retinose pigmentar e começou a ter dificuldade de ler livros, escrever, enfim, né, e foi então preparado para ele a saída dele da sala de aula e a possibilidade dele ir para uma sala especial que atendia, né, os alunos com deficiência. Na época, era alunos com incapacidade para a educação. E dentro dessa sala ali, quando a primeira vez que eu cheguei lá, eu me senti muito provocado, né? Porque a fala da irmã, a diretora, que era uma escola de freira, ela disse que ali eu poderia aprender a tocar gaita, violão, né? E eu estava junto com meus pais, né? Que eu não poderia mais frequentar a sala, né, comum, enfim, em cima da minha deficiência, mas que ali eu ia aprender a tocar gaita ou violão e eu poderia me virar, né? E aí eu ficava ali imaginando eu tocando gaita e violão em rodoviárias e esquinas, né? Nada contra isso, né? Desde que, né, seja para apresentar cultura, arte, enfim, né? Mas aquilo me provocou, não fiquei na sala de aula, né? Lógico que não ia ficar nessa sala de aula e aguardei até 85, 86 para retomar aí os meus estudos e poder aí terminar aí o ensino fundamental, médio e fazer aí a sociologia e ciência política. Então esse decreto aí, ele não me surpreende, né? Então eu já experimentei essa ferramenta, esta arma, né, contra as crianças com deficiência, jovens com deficiência, enfim, da segregação, né? E não me surpreende porque o regime político é o mesmo da época da década de 60. Né? Então, o regime é o mesmo. As formas, né, de aplicar as estruturas do Estado são iguais. Retirada de direitos sociais e de direitos civis, retirada dos recursos públicos para implementação de políticas, né,
que garantam atendimento a todos na saúde, na educação, na assistência social, na previdência, né? Então a gente viveu tudo isso aí. Então não nos surpreende, né? Bom, qual o desafio? O desafio é a gente entender que o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento que preocupa nós todos, porque quem está sendo atacado é a democracia. Nós não vivemos mais num Estado democrático, representativo de direito, de Estado de direito social, né? Então nós temos que entender isso, né? E a nossa luta, ela tem que estar focada na defesa da democracia, porque a democracia, como todos nós sabemos, ela não nos leva ao céu, com certeza, todos nós sabemos isso, mas a democracia nos possibilita que a gente não chegue no pior dos infernos, que é isso que está sendo preparado, né, para o povo brasileiro, né, para as próximas gerações, não só das pessoas com deficiência, mas também dos povos indígenas, dos povos africanos, das mulheres, da juventude. Então, falta o futuro, entendeu? Então, a minha preocupação hoje, né, como cientista político, né, e estou aí na coordenação aí do gabinete do senador Paulo Paim aqui no Rio Grande do Sul, é o pós, né, o pós-pandemia, essa pós-ditadura, né, como é que nós vamos fazer para sair disso aí, né, como é que a gente sai disso aí, né, e a gente sai disso aí, né, na minha leitura, a gente pode sair disso aí no dia 15 de novembro, quando nós vamos escolher o futuro dos nossos municípios, que é a base dos estados e da União. Então, nesse dia 15 de novembro, é isso que nós temos que estar fazendo daqui para frente, conversando com os nossos pares, com os nossos amigos, com os nossos familiares, que a saída para tudo isso que está acontecendo hoje na retirada dos direitos sociais, direitos civis, né, no ataque ao patrimônio público, ao ataque às pessoas indefesas, à natureza, enfim, tudo isso que a gente está acompanhando aí, é votar em cidadãos que têm compromisso, né, com a democracia e com o Estado de Direito Social. Então não basta ser amigo nosso, mas se ele está no outro barco. Então não basta ser amiga nossa se ela está no outro barco, achando que o crocodilo não irá pegá-la. Então, lembra aqui de uma história, né, que a pessoa, né, tinha uma pessoa que era mais esperta que a outra dentro de uma sala, e ali colocaram o crocodilo e ela ia empurrando os outros para cima do crocodilo, achando que o crocodilo não iria, né, devorá-la também. E devorou. Então, o que nós, isso eu insisto, né, isso que eu estou dizendo em todas as participações que eu estou sendo chamado, é que nós temos que procurar pessoas como o Rubinho para votar. Pessoas que defendam a acessibilidade universal, que defendam a democracia para nós ter a acessibilidade universal. Sem a democracia, nós não vamos ter acessibilidade universal, nós não vamos ter nem espaço como este para debater o aprimoramento da legislação, dos conceitos, da concepção. Né? Então, Lisa, Rubinho, deputada Érica, Cristiane Liduína. O momento é este. É um momento, infelizmente, é um momento que não foi nós que escolhemos. Nós sabemos qual é o lado que todos nós estamos. E nós estamos, sim, todos preocupados com esse momento, né? Um momento que o mundo está nos olhando de uma forma indiferente, né? Não pelo povo que nós temos aqui, mas pelo um presidente que, infelizmente, enganou a maioria dos eleitores.
né? Um presidente que é contra a vida. Então, nós temos que fazer esse debate mostrando para as pessoas que estão do outro lado, que foram enganadas, é assim que eu penso, elas foram enganadas, e muitas das nossas companheiras lideranças que andavam abraçadas com nós, que foram fazer campanha, né, para um projeto, né, que hoje está aí mostrando, né, qual é a real disposição deles, que é de acabar com todos os direitos sociais, não só das pessoas com deficiência, mas de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Então é isso, Lisa, que eu tenho para este primeiro momento, é esta provocação, né? Nós devemos então estar atentos neste momento à defesa da democracia, porque é ela que nos ilumina, é ela que nos dá a possibilidade de nós avançarmos ainda mais nas conquistas, é ela que dá a possibilidade para a gente fazer troca de experiência, e ela que nos deu oportunidade, como a doutora Cristiane falou aqui, de a gente estar num momento que não é o ideal, mas nós sabemos, né, que se fosse dado mais oportunidade, nós ia melhorar mais ainda as nossas conquistas. Obrigado, Lisa. Obrigada, Santos. Muito boa a sua fala. Realmente, você sempre, quando fala, nos encanta, nos emociona. E a gente sabe, Santos, que a gente é revoltado com tudo que vem acontecendo em nosso país, né, com essa retirada de direitos. E esse decreto, né, a gente sabe que ele, ao invés de contribuir, né, para aperfeiçoar o marco legal, ele veio para desconstruir tudo que nós tivemos de avanços, né, e para caminhar em direção da segregação. Então, a gente tem que continuar lutando e continuar resistindo. E é para isso que nós temos esses espaços aqui, para colocar as pessoas a par de tudo que está acontecendo, com as nossas lideranças aí, que estão a par, né, e que sabem falar a respeito desse assunto, né? E aí a gente vai continuar aqui, então, com a nossa exposição, com os nossos debatedores. Vamos chamar, então, uma mestra aqui, né, no assunto, a doutora Liduína Carneiro, também, que tem 10 minutos para falar com a gente. Muito obrigada, doutora Liduína, com você. Bem, boa noite a todos, boa noite a todas. Vou ficar de olho aqui no chat para os meus 10 minutos, porque eu fujo disso. Eu sou Liduína Carneiro, já bem descrita pela Lisa. Eu tenho pele parda, isso é uma guerra, né? Pele cor de terra, como eu vi uma menina linda que tem pelo Instagram dizendo, nós temos a pele cor de terra, e a terra existe de várias cores. Então, tenho cabelos longos, são ondulados, e é um castanho, é louro escuro, na verdade, mas tem uns grisalhos aí, que eu deixei de pintar, e eu estou num ambiente interno onde se vê ao fundo, um ambiente de cor clara, onde se vê ao fundo uma cortina. É um prazer estar aqui com vocês, aqui com esse pessoal tão graduado, né, para a luta, tão aguerrido, e com quem a gente pode contar na resistência, né? Falar sobre capacitismo. A maioria das pessoas ainda não sabe o que vem a ser isso, né? Ainda não entende, fica como se fosse uma bandeira nossa, algo assim solto, o que é ser capacitista. E aí é algo que pesa mais. Por exemplo, nossa Constituição, que é a Constituição Cidadã, Rubinho é da época dessa construção, né? Eu sou lá de 1900 e lá vai bolinhas, quando a gente brigava para ter uma constituinte e tal, e teve essa Constituição Federal e aliviou um pouco, que não foi como nós queríamos, mas foi o texto que nós conseguimos bem amarrar. E era a Constituição Cidadã. Então foi aquele alívio, porque a gente saía de uma época onde não se tinha liberdade nem para o lazer, para ter uma Constituição que nos garantia o direito à cidadania. E o que é isso? É o direito de você ganhar bem e de você votar e de pagar imposto? Não.
é o direito de você existir como pessoa, né? É o direito de você ser respeitada como pessoa e de não ter uma cobrança para um formato, porque você é gente. E gente existe nessa matiz de formatos, de cores, certo? E de manifestações diversas. É o que nos marca, é o que nos define humanas, né? É a diversidade. Nós somos humanos porque nós não somos iguais, nenhuma pessoa é igual a outra, né? Então a diversidade é o que nos define, a liberdade de criar é o que nos define, e se nós estamos amarradas a um padrão onde essa liberdade ela é tolhida, certo? Para que a gente passe a ser objeto para a produção de mais-valia, então nós estamos desumanizadas, nós estamos desprovidas da liberdade de sermos humanas, né? E é isso que vem de forma tão contundente, que traz de forma tão contundente uma gestão fascista, que nós temos a infelicidade, nós que passamos, né, pela época da ditadura, nós que tínhamos aquelas notícias horrorosas das pessoas que estavam presas ou que estavam fugindo, que eram escondidas e tudo, que todo mundo ficava sobressaltado, nós estamos voltando para uma época de adoecimento coletivo, onde se estimula o ódio, é o ódio e o ódio. Não tem outra coisa. Além do ódio, nós só temos a ignorância. Então, quanto mais desumano, melhor para eles. Se a nossa Constituição é cidadã, ela não serve a eles. Por isso, pôr em risco as instituições, pôr em xeque um STF, que não são os melhores ministros do mundo, se sabe, mas é uma instituição. Se você quebra o Estado, você tem uma situação de não Estado, quem vai comandar? Alguém tem que comandar. Eu não posso tirar essa moral. É como se eu cortasse o pai e mãe, que são provedores de dentro de uma casa. Então eu corto o Congresso, eu corto o controle do Judiciário, bem nos pilares que nós temos da Constituição. E aí, para que eu não tenha essas cabeças pensantes atuando, onde é que eu posso pegar primeiro? É óbvio, na educação. Por que nós temos hoje um adoecimento? A Lisa aqui, quando a gente estava abrindo a sala, ela perguntou se o Instituto era de Psicologia, né? E eu lembrei aqui e botei para pegar gancho. Onde é que nós temos esse adoecimento coletivo? Por exemplo, não conseguir conviver com a diferença nos adoece. As pessoas hoje, elas têm síndrome do pânico mais facilmente detectada, certo? Elas estão deprimindo mais, elas estão atentando contra a própria existência delas mais, né? Porque elas estão adoecidas, porque elas têm uma rigidez de um padrão, de um formato para existirem. E elas não conseguem, porque ele é desumano. Então, a exclusão, ela é extremamente desumana. O preconceito é algo absurdamente agressivo para nós. Dizer que seu filho, sua filha, não vai poder estar naquela escola porque será melhor para ela conviver num ambiente de ensino com seus pares, entre aspas, esses pares, certo? É exclusão, não tem outro nome para isso, né? E isso é fascismo. Daqui a pouco vão querer nos colocar de volta nos manicômios e vão querer nos colocar fora da convivência social de forma mais larga. Não iremos mais ao cinema, não iremos mais ao teatro, porque estaremos fora do padrão que eles estão definindo, né? E aí nós teremos mais adoecimento. Uma amiga colocou num dos grupos para verem como é nocivo isso e como pega logo e a quem ele serve, porque o decreto ele vem e ele traz para a gente uma divisão dentro do segmento das pessoas com deficiência. Então, diz assim, vai ser melhor para as pessoas surdas porque elas precisam dessa escola, porque nós não conseguimos, após 10 anos de convenção, a escola bilíngue. Por que nós não conseguimos? Porque não houve esforço de gestores para isso.
né? O plano que nós bem tínhamos, Viver Sem Limites, em muitas dessas, e agora vem a responsabilidade que Santos Fagundes tão bem alertou, que é a responsabilidade com o município, que é a nossa primeira morada, né? Dentro dessa estrutura política. Então, muito das verbas foram para os municípios e se perderam. A gente não alcançou, não fizeram o que tinham que fazer, não fizeram os centros de qualificação para cães-guias, não fizeram as centrais de intérprete como deveriam e etc. E não fizeram a escola bilíngue. Mas para quem serve esse decreto ele está bem feito, dirigido para as escolas, para os estabelecimentos de ensino privado. E a prova disso é que mal ele se anunciou e nós já temos alteração nos contratos dessas escolas. Porque o mês de outubro, para quem não tem filhos e filhas em idade escolar, é o mês em que as escolas tratam as matrículas do ano seguinte. Então, aqui nós já temos a contratada constatando incapacidade pedagógica para escolarização em classe comum, suspenderá a prestação do serviço e orientará o educando com deficiência à educação em escolas especiais. Aí vai lá na citação do Conselho Nacional de Educação. Então, o que é isso aqui? A escola que não recebeu meu filho, certo? Aliás, meu filho não teve esse problema, ele foi recebido na primeira escola com 2 anos de idade, depois, por indicação da terapeuta ocupacional, ele foi para uma escola que era considerada inclusiva, mas que foi a pior experiência que ele pôde ter, e eu também. Por quê? Porque essa escola ela foi reduzindo, à medida em que o menino ia crescendo, ia manifestando-se contra o formato que era exigido dentro de sala, a escola foi reduzindo o tempo dele de escola. Então, teve uma época que ele ficava na escola apenas de 1h30 às 3 horas. E eu já tinha que sair no meio do meu expediente para buscar o menino, né? Então, já começou a me afetar no trabalho, porque o meu trabalho era sobressaltado para atender a ligação da escola para ir buscar meu filho de dentro da escola, que a escola não queria. Até eu entender que era a escola que não queria. E tirá-lo de lá, né? Que foi na pior experiência possível, porque a professora resolveu simplesmente não convidar seus amiguinhos para o aniversário porque achou que os amigos não queriam ir. E eu só soube que a desgraçada não tinha convidado porque a mãe de uma amiguinha dele perguntou se eu não ia fazer nada para o aniversário dele, porque não recebeu o convite. Então, assim, veja bem como isso, basta a gente está num ambiente que diz que é inclusivo, basta uma pessoa ter uma atitude, certo? Preconceituosa para que ela comprometa todo o resto. Então, quem vira para a gente e diz assim, mãezinha, ele vai estar melhor ali. Mãezinha, minha amiga, não sou não, mãezinha. Não dá para, eu não posso ser mãezinha, a Cris não pode ser mãezinha. Por que nós não podemos ser mãezinha? Porque se nós formos mãezinha, vão nos sepultar junto com os nossos filhos. Porque nós demos crias fora do padrão que eles querem. Mas eu também sou fora do padrão. Cris também é fora do padrão. Por isso que o nosso padrão é resistir. Por quê? Pela nossa humanidade. E se a gente tem estrutura normativa que garanta essa humanidade, então a gente tem por que brigar. E o decreto é flagrantemente inconstitucional. E eu não posso aceitar, não venha aqui dizer, ele não é, porque tem o CNA, porque tem... Não tem. Eu tenho uma Constituição, eu tenho uma convenção, eu tenho estruturas internacionais e tenho estruturas positivas dentro do meu país que dizem que ele é inconstitucional. E essa será a minha voz até o fim. Né? Então, é muito bom a gente ter... Eu sempre fiz até a brincadeirinha aqui do lado, eu sempre brinco dos nós, Santos Fagundes, os nós, nada sobre nós sem nós, eu digo assim, temos que tratar dos nós que temos com nós, né? Os nós de nós. Porque são as diferenças que entre nós no segmento existem e que servem como essa situação agora para nos dividir. Porque é muito fácil nos dividir. Né? Estamos segmentados nos direitos humanos. Então, toda a questão da pessoa com deficiência, toda a questão da educação, toda a questão da assistência à saúde, toda a questão da moradia digna, certo? Toda a questão da saúde mental, ela é, certo, e lá se foi meu tic-teco, gente, vou concluir, ela é
de direitos humanos. Então, quando eu segmento para a pessoa com deficiência, e aí dentro desse segmento, eu já tiro pessoas cegas, pessoas com redução de mobilidade, pessoas autistas, pessoas com T21 e etc., eu já divido mais ainda. Né? Eu vou deixar para a segunda, porque meu tempo acabou. Obrigada. Obrigada, doutora. Nós realmente não podemos aceitar essa política de volta, essa política segregadora, excludente, assistencialista, e nós vamos continuar na luta para a revogação desse decreto e na defesa de uma educação inclusiva democrática no nosso país. E a gente vai continuar aqui a nossa próxima fala, agora com a nossa queridíssima deputada federal, aguerrida, combativa, Érica Cocai. É com você, deputada. Então, eu primeiro queria saudar todas e todos que estão nessa discussão, que é uma discussão muito central hoje. E queria dizer, fazer minha autodescrição, eu estou com cabelo curto, eu estou usando óculos, atrás de mim tem uma parede gelo, da cor do gelo, e que tem um quadro de uma bailarina. Então, eu sou branca e, enfim, estou absolutamente encantada com a discussão que nós estamos fazendo aqui no dia de hoje. E diria o seguinte, que primeiro nós estamos tendo uma destruição de direitos, que é muito intensa, e nós estamos, porque nós temos uma democracia cindida, uma democracia ferida, e acho que a democracia não é solitária, democracia e direitos caminham juntos. Então, portanto, o direito leva a democracia para todos os espaços, para um Brasil invisibilizado, um Brasil profundo, e transforma a democracia numa democracia de alta intensidade e não de baixa intensidade. E, ao mesmo tempo, a democracia é o chão basilar para a construção dos direitos. E nós temos, portanto, a democracia e a lógica de participação como estruturante da construção dos direitos. Quando a gente diz nada de nós sem nós, em verdade, nós estamos dizendo que é preciso assegurar um protagonismo que é inerente à nossa humanidade. Aqui nós tínhamos a Liruína que dizia, que nos falou sobre o que nos faz humano. A diversidade nos faz humano, a liberdade também nos faz humano, a condição de sujeito nos faz humano, ou seja, a gente sentir que somos sujeitos da nossa própria voz, do nosso próprio espaço, da nossa memória, das nossas vidas. Isso é absolutamente fundamental para uma política de inclusão. Então, quando a gente fala em inclusão e fala em acessibilidade, nós estamos falando em inúmeras acessibilidades que se combinam, acessibilidade de comunicação, acessibilidade atitudinal, que é absolutamente estruturante para outras acessibilidades, acessibilidade arquitetônica e tantas outras. Então, nós estamos buscando construir uma sociedade onde nós encaremos a nossa diversidade como essência da nossa própria humanidade. A humanidade é uma só, com várias formas de ser, várias formas de amar, várias formas de pensar, várias culturas. Alguns andam com as pernas, outros andam de outras formas, alguns escutam com os olhos. Somos uma única humanidade com uma diversidade que não pode ser negada. E isso não combina com qualquer processo de uma lógica ditatorial. A lógica da ditadura, a lógica do arbítrio, ela não tem qualquer tipo de empatia. Não é à toa que o presidente da República ele não consegue homenagear as vítimas da Covid-19, as vítimas da sua necropolítica. Ele não consegue, ele não tem. Os ditadores, eles não têm empatia, eles não conseguem sentir a dor, não conseguem sentir o outro, não conseguem sentir. E, ao mesmo tempo, são autocentrados. Então, vivem em função deles mesmos a partir das suas próprias ideias. O outro só existe se for o seu espelho.
seu espelho, se tiver a mesma forma de ser, de pensar, de amar, se tiver a mesma igreja, a mesma constituição familiar, então você nega a própria humanidade. É um processo de desumanização simbólica. E quando a gente fala da educação, nós estamos falando da política mais generosa e mais potencialmente transformadora, porque nós estamos falando de uma política que da qualidade dela depende de qualidade de outras políticas, seja política de geração de renda, de saúde ou tantas outras políticas. E nós estamos falando de uma construção que o Brasil fez com muita dor, porque nós temos as casas grandes e senzalas por quase 400 anos nesse país. E as casas grandes e senzalas que não fizemos o luto delas. Não fizemos, como não fizemos o luto do colonialismo, nem fizemos o luto da própria ditadura. A Constituição, ela foi uma tentativa de fazer o luto de um período muito traumático da história brasileira, das salas escuras de tortura, tentando construir como princípio fundante da Carta Magna a dignidade humana. Por isso, este decreto, ele é um decreto que fere a Constituição, que ele fere cláusulas pétreas, como direitos e garantias individuais, que é o direito de fala, o direito de escuta e o direito de estar nos espaços para consolidar o que seja uma política pública. Uma política pública, ela não pode ser a política que segrega, ela não pode ser, este aqui é teu espaço. O espaço das pessoas com deficiência, por muito tempo nesse país, foi o espaço da casa. E agora, quando se constrói uma política de inclusão, na educação, o governo vem e busca segregar, mas essa lógica de segregar, ela vai estar em outras políticas do governo. Aqui a Liduína também falava sobre a política de saúde mental. Nós temos uma lei, a lei que é de 2001, da reforma psiquiátrica, que considera os manicômios o que de fato eles são holocaustos que permearam a nossa própria história e provocaram imenso sofrimento e muitas mortes. Então, o que nós estamos vendo hoje na política de saúde mental é a volta da lógica manicomial. Como é que se imagina que no país de Nínice da Silveira você tem agora o financiamento do eletrochoque como política do Ministério da Saúde, ou o financiamento dos leitos psiquiátricos? Então, esse processo de segregar, esse processo de apartar, esse processo de criar padrões que sejam meu próprio espelho e eu só reconhecer a humanidade no que onde eu me reconheço, isso significa um processo de exclusão e, ao mesmo tempo, de segregação e de rompimento e desumanização. É uma desumanização que está em curso. Então, veja, nós tivemos uma política nos governos do PT, é uma política do Viver Sem Limites. Viver Sem Limite, ele chegou a abarcar 15 ministérios, 25 estados e o Distrito Federal, chegou a ter mais de 7 bilhões e 500 milhões de recursos, ainda com todas as suas insuficiências. Mas ele falava em atenção à saúde, em acesso à educação, em inclusão social, em acessibilidade, enfim, ele foi destruído, né? Nós tivemos hoje, esse ano, um orçamento para as pessoas com deficiência, política de pessoas com deficiência, de 500 mil reais. Nós já chegamos a ter mais de 10 milhões. E aí nós temos, não é só o decreto que acaba com a educação inclusiva e que nós vamos protestar contra eles e nós vamos construir a forma de derrubá-lo, de revogar esse decreto. Mas nós temos também a lei, o PL 6159, que entrou com regime de urgência na Câmara e que acaba com a cota no mercado de trabalho das pessoas com deficiência. Acaba com a cota das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, que estabelece um processo de reabilitação onde o INSS pode fazer o desvio de função. Então, a partir daí, ele traça a lógica, que é uma lógica excludente, da própria reabilitação. Isso entrou na Câmara com regime de urgência. E uma das coisas mais belas nesse correr da vida, que, segundo o poeta, às vezes embrulha tudo, e hoje a gente vê muita coisa que a gente não queria ter visto, e vive muita coisa que a gente não queria ter vivido, uma das coisas mais belas que eu tive a oportunidade de presenciar foi a reação das pessoas com deficiência, que lotaram a Câmara
contra o PL 6159, que o governo colocou em regime de urgência, e este movimento arrancou do presidente da casa o compromisso de que ele não colocaria em votação este PL, que acaba com as cotas e transforma em uma multa transitória às empresas, a penalidade para as empresas que não cumprirem a cota de inclusão no mercado de trabalho, que é estruturante também, estruturante das relações sociais, as relações de trabalho. Então, por fim, nós temos um decreto que ignora as convenções, ignora inclusive o nada de nós sem nós. Nós fizemos um requerimento de informação para o Ministério para dizer assim, como foi construído este decreto? Foi construído escutando quem? Com que nível de discussão no conjunto da sociedade, em todos os lugares desse país? Porque as convenções, elas referenciam a necessidade do protagonismo e do nada sem nós. Nada sobre nós sem nós. Ou seja, aquilo que se tentou desconstruir com a eliminação do CONAD. Se tentou eliminar o CONAD, e como se tentou eliminar todos os conselhos, e ficaram vigentes os conselhos previstos em lei e com funcionamentos com muita dificuldade, como o Conselho Nacional do Meio Ambiente, onde o governo adulterou a sua própria composição para que ele pudesse servir aos interesses dos amigos do presidente da República, que quer se apropriar do Estado. Então, essa lógica de retrocesso, ela vai permear o conjunto das políticas, e uma necropolítica, ou uma thanatos política, que é uma política da própria morte. Esse decreto vem neste bojo, de retirada de direitos das pessoas com deficiência, e aí tem razão também a Liduína, penso eu, quando nós estamos falando, de como eles tentam dialogar com a população, com a comunidade surda, falando da escola bilíngue, falando de Libras, ou falando de uma escola que busca eliminar uma exclusão linguística, que é a Libras como primeira língua, e que eles introduzem no decreto, contra o próprio movimento que acha que não teriam que estar, que as escolas bilíngues não teriam que estar na educação especial, mas seria considerado uma forma de enfrentar uma exclusão linguística, e eles buscam se utilizar para poder dividir o movimento e ter uma parte das pessoas, e ter a comunidade surda, que tem uma cultura surda, e a gente reconhece que tem que ter Libras em primeira língua, a gente reconhece uma série de aspectos, mas não é nesse decreto que busca acabar com a educação inclusiva que nós vamos contemplar os direitos, ou seja, a voz e a fala da comunidade surda, e fazer valer a própria cultura surda. Por isso nós realizamos um seminário, realizamos uma reunião, realizamos um seminário, fizemos o decreto, tem mais de 10 decretos para revogar o decreto do governo com relação à educação inclusiva. Tem 2 do Senado, inclusive da Mara Gabriel, que foi relatora da LDI, que é negada. A LDI é negada neste decreto, e nós queremos realizar um grande ato virtual de contraposição a esse decreto. Nós temos que nos colocar em marcha para revogar esse decreto, e vamos fazer especificamente um seminário com a população, com a comunidade surda, para que nós possamos buscar uma unidade do conjunto do movimento contra o decreto, ainda que tenhamos que escutar a necessidade das escolas bilíngues, que foram introduzidas de forma muito oportunista, eu diria, para tentar cindir o próprio movimento. Tenho uma impressão, e com isso me calo, que nós temos condições de realizar um grande movimento e revogarmos esse decreto, que eu digo, não vem sozinho, vem com toda uma série de ações de retirada de direitos. O governo não colocou acessibilidade para a população surda nas salas de cinema, prorrogou esse programa. São inúmeros itens que apontam com a destruição dos direitos que foram conquistados. E como a gente diz, nenhum direito a menos, e contra este decreto, para que nós possamos construir uma verdadeira inclusão, que é fundamental
fundamental, não apenas para as pessoas com deficiência, mas é fundamental para que a gente resgate noção de humanidade, para que a gente resgate um processo de inclusão e acessibilidade, que é fundamental para a construção da democracia. Essa democracia que está dançando na beira de um abismo e que todos os dias ela é testada. E, neste sentido, o volume e os ataques como a metralhadora giratória aos nossos direitos é absolutamente intenso. Por isso, é preciso resistir e possibilitar que nós possamos avançar nas conquistas e impedir que nós tenhamos qualquer tipo de ferimento e qualquer tipo de ataques, como nós estamos tendo a todos os direitos das pessoas com deficiência, à democracia, à sociedade, à liberdade, aos nossos corpos que não podem continuar sendo feridos e não pode continuar todos os dias enfrentando uma tentativa de nos silenciar. Muito obrigada, deputada Érica Cocai. Muito importante as suas colocações, a sua fala, e pode contar conosco na luta e na resistência contra a destruição de direitos desse governo que só promove atraso e retrocesso. E a gente já está partindo para o último bloco. Nós só temos mais 15 minutos, né, para dividir entre os nossos participantes, entre os nossos debatedores. A gente vai ter que dividir esses 15 minutos e a gente já vai convidar aqui para fazer suas considerações finais a doutora Cristiane Zamari. E a gente vai ter que, era 5 minutos, mas a gente vai ter que diminuir porque a gente só tem mais esses minutinhos. Cristiane Zamari. Sem problemas. Vamos ser democráticos no tempo também. Bom, eu quero só agradecer demais pela oportunidade de estar entre vocês e debatendo com pessoas que têm tanta propriedade no assunto de direitos humanos, aprendendo sempre com todos e todas, que eu acho que é essa a nossa missão, sempre entender que a inclusão e a acessibilidade é uma construção constante, não pode ser interrompida em razão de nenhum decreto, nenhuma decisão. Nada está acima da inclusão. A inclusão é um caminho sem volta. Nós precisamos entender definitivamente que a gente não pode mais permitir que nos tirem direitos, né? E principalmente sendo direitos constitucionais, humanos e sociais. Então, eu quero dizer que todas as pessoas que estiveram aqui hoje têm a minha... Eu faço das palavras de vocês as minhas, né? Tem total legitimidade para eu estar dizendo, essas pessoas me representam. Então, quero agradecer muito por vocês estarem aqui, vocês terem essa oportunidade de voz também, ecoando para muitas outras pessoas, para que a gente consiga definitivamente entender que os direitos das pessoas com deficiência são direitos humanos, né? Que pessoas com deficiência são seres humanos. Nunca mais pensar em colocá-los em caixas, em módulos que são melhores ou piores. Melhores ou piores para quem? Essa é a pergunta, né? Então, vamos conviver, que é esse o principal direito. Um abraço a todos e boa noite. Boa noite, doutora Cristiane, obrigada. Já chamando já para fazer suas considerações finais. Queridíssima aí, Santos Fagundes. Ouvindo? Bom, gente, quero então falar a todas as pessoas com deficiência, seus pares, né, que o momento que estamos vivendo é um momento que preocupa não só nós, né, pessoas com deficiência, mas toda a sociedade brasileira e mundial. Estamos aí com uma pandemia que já vitimou, infelizmente, mais de 160 mil brasileiros e brasileiras, onde um presidente não quer dar o suporte se aparecer, né, a vacina de um país que não seja aliado ideologicamente com ele. Então, nós temos que enfrentar isso também. Então, esse é o crocodilo que nós temos dentro da sala.
Nós temos que saber que esse crocodilo, se a gente não enfrentar ele, todos nós juntos, ele vai aniquilar todos nós, não vai escapar ninguém, né? Porque o que o crocodilo quer é a segregação, né? É a separação, é a possibilidade de a gente trocar informações, conhecimento, enfim. Então, eu quero aqui, para terminar, citar Chico Buarque, que ele diz o seguinte: as pessoas, né, que hoje estão aí, elas têm duas opções e para escolher uma. Então, elas podem escolher entre a floresta e a cinza. Eu escolho a floresta. Entre Jesus Cristo crucificado, né, como foi, né, e a ressurreição, eu prefiro a ressurreição. Entre a inclusão social com cidadania e a segregação, eu prefiro a inclusão social com cidadania. Isto só é possível se nós tivermos, né, a democracia com a força, como a deputada falou, da política, né? A política é a única ferramenta que nós podemos usar para transformar as nossas ideias em ações que frutificam a coletividade e reforcem a importância da democracia. Então, minhas amigas, meus amigos, entre a democracia e o inferno, eu fico com a democracia. A democracia, ela não leva ao céu, todos nós sabemos. Agora, ela não nos deixa chegar no pior dos infernos, que é isso que nós estamos vivendo hoje. Então, um abraço a todos os candidatos e candidatas a vereador, a majoritária de todo o Brasil, sucesso na campanha, e vamos todos nós, juntos, ajudar com que nas câmaras de vereadores de todo o Brasil e nas prefeituras nós tenhamos pessoas que sejam comprometidas, né, com a democracia, com a inclusão social, com cidadania e a acessibilidade universal em todos os espaços do Estado e da sociedade. Abraço, boa noite a todos. Boa noite, Santos, muito obrigada. Para as considerações finais, a gente também vai convidar agora a doutora Liduína Carneiro. Bem, eu quero, antes que eu me esqueça, que os 2 minutos acabem, agradecer essa oportunidade. Como disse aqui no privado, é torturante falar 10 minutos sobre tanta desconstrução e a nossa necessidade de estarmos unificando a nossa luta em favor da nossa existência. E eu encerro, né, para usar assim bem rápido, com uma citação que eu estou recorrendo a ela muitas vezes, do Instituto de Defesa da Mulher Negra, GLEDES, né? Que se é contra a minha existência, serei resistência. Então, nós não temos outra alternativa sempre, desde quando nos parimos no mundo e tentamos respirar com os próprios pulmões, que não seja resistir, né? Que não seja provar que estamos aqui, e essa forma transversal, certo, de ter voz, pessoa com deficiência dentro do movimento sindical, pessoa com deficiência dentro de outras questões de direitos humanos, como a questão racial, a questão da orientação sexual, a questão das pessoas em situação de rua, a questão das pessoas e a saúde mental, né? Então, estamos em todos esses lugares. A questão da família, né, bem alterada, que nós tivemos ultimamente, que eu acho que é a parte que mais se movimenta, que se movimenta mais rápido dentro do direito, que é a nossa área. Então, pessoas com deficiência existem e precisam estar visíveis e precisam ter voz nessa forma transversal, né? Porque é essa a forma que nós temos,
né? É a forma de não ter um formato específico, nenhuma cor, nenhum padrão específico, mesmo dentro da mesma deficiência, né? A nossa forma é a forma humana. E a forma humana, quer dizer, o que nos denuncia humanas, é a diversidade. Então, muito obrigada, parabéns ao Partido dos Trabalhadores, parabéns ao meu candidato a vereador, o Rubinho Linhares, querida Cris, Santos Fagundes, deputada, amiga Alisa, também, todos vocês, muito obrigada. E tem um rapaz aqui, é claro, tenho que agradecer a Isabela, que é a nossa intérprete, né? E eu esqueci de dizer que eu uso óculos com lentes corretivas. Muito obrigada e boa noite. Boa noite, doutora Liduína. E vamos também convidar agora, novamente, a nossa querida deputada Érica Cocai para fazer as suas considerações finais. Com você, deputada. Então, eu queria muito agradecer a oportunidade, dizer, Rubinho, que eu nasci em Fortaleza, não em Quixadá, mas Quixadá é uma cidade belíssima, e desejar, inclusive, muita sorte a você, Rubinho, na campanha. Acho que é importante que nós tenhamos este mandato de vereador, para que nós possamos trazer a discussão sobre a defesa dos direitos e possamos fazer uma resistência, que é uma resistência por um projeto político de inclusão, mas um projeto que essencialmente é um político afetivo, né? Nossa luta é uma luta muito afetiva nesse momento, no exercício de um amor para o outro, no momento em que há tanta naturalização da violência e que o ódio se constrói em palanques e tece a faixa presidencial. Então, nesse sentido, são muitos desafios que estão postos. Acho que é preciso que a gente faça um grande ato, nós vamos tentar organizar um grande ato virtual, envolvendo o conjunto dos movimentos, para que nós possamos fazer frente e conseguirmos pautar projeto de decreto legislativo para revogar o decreto que elimina a educação inclusiva. Nós estamos fazendo requerimento de urgência para que ele possa entrar de forma, com a urgência que o momento exige, para que nós possamos, enfim, resistir a tantos ataques que, penso eu, fazem parte de uma política bem tecida, bem urdida, e é uma política que busca eliminar qualquer voz e qualquer democracia. Então, portanto, a democracia e a liberdade, que são essenciais para o sonho humano, elas estão ameaçadas e todos os dias feridas e atacadas. Então, eu queria agradecer Lisa, Isabela, agradecer a Liduína, Cristiane, agradecer o Santos e o nosso queridíssimo Rubinho, a voz da inclusão. Se estivesse em Fortaleza, estaria engajada, sem dúvida nenhuma, na sua campanha. Um abraço grande e obrigado pelo espaço. Obrigada, deputada Érica. E agora a gente vai chamar o Rubinho também para fazer suas considerações finais. Olá, estou olhando aqui, 20 horas e 28 minutos. E vou agradecer, né, a TV PT, ao nosso Vinícius Toledo, muito obrigado aí pela belíssima condução do início ao fim. A minha conterrânea querida, Isabela Farias, vocês precisam conhecer essa família, que é a família Farias, que também que são surdas, mas é de uma união e de uma alegria, uma harmonia quando a gente visita a casa dela. E quero também agradecer a Lisa, né, que aí, como sempre, nesse seu talento, nessa sua alegria, nesse sorriso que encanta, a Cris Amari, que conheci aqui em Fortaleza, né, o Santos Fagundes, que estive com ele também em Canoas, a Liduína, essa minha guerreira, essa minha conselheira na execução dessa caminhada até o dia 15 de novembro, e a Érica Cocai, né, que
também foi disposta aí, através do conhecimento, socializar tudo isso. Mais uma vez agradecer e também vou terminar dizendo que eu faltei dizer que estou de óculos de vários personagens conhecidos. Óculos redondo, dizem que é estilo John Lennon, estilo Mahatma Gandhi e em tom de brincadeira do Harry Potter. Então, gente, muito obrigado. Elisa, parabéns, obrigado e vamos fazer agora o seminário, ok? Valeu, gente. Nada sobre nós. Valeu aí, Rubinho. A gente vai finalizar aqui. Eu também quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, agradecer aqui o pessoal da TVPT, em especial o Pedro Camarão e o Vinícius Toledo, o Vinícius que está aqui nos assessorando nesse suporte técnico, agradecer a todos os debatedores, ao público que nos assistiu e também quero convidar todos que não é inscrito no canal da TVPT para se inscrever, ativar o sininho e começar a acompanhar aqui todos os nossos debates do nosso canal. Muito obrigada, um beijo especial para todos vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Prazer conhecer todas. Quero